pessoal, tudo bom? Continuando a análise anterior do vídeo sobre momento, a velocidade dos pensamentos e como que os nossos pensamentos têm direção, sentido e como eles andam cada vez mais rápido, eu queria que a gente pensasse no entendimento do porquê da gente pensar isso. Tudo bem, agora eu sei que meu pensamento tem direção, tem sentido, mas se eu nunca parar para pensar no que eu penso, então a pergunta que eu faço é: você pensa no que você pensa? Se a gente nunca para pensar no que a gente pensa, não adianta a gente saber quem a gente é, não adianta a gente saber como que os nossos pensamentos funcionam, mas se a gente nunca para, porque no dia a dia a gente não sabe muito o que a gente está pensando, quer dizer, a gente se envolve muito em vários pensamentos, né? E se a gente não fizer uma meditação ou fazer algum exercício mental de concentração, de foco, alguns exercícios que façam com que a gente pare por um momento para pensar o que a gente pensa. Então, a gente vai vivendo com a barriga. E nós não somos mais criadores deliberados, né? Como a Abraham fala, deliberate creators. A gente vai vivendo com a barriga e os pensamentos, eles vão juntando um pensamento de uma pessoa com o pensamento de outra, os pensamentos coletivos vão ficando mais fortes, a gente vai vivendo sendo fantoche dos pensamentos das outras pessoas. E a partir do momento que a gente para e pensa, quais são os pensamentos repetidos que eu tô tendo? Quais são as crenças que eu tô tendo limitantes? Quais são os pensamentos que estão me fazendo viver isso que tá acontecendo na minha vida? Então, cada coisa que tá acontecendo na nossa vida naquele momento tá linkado com um pensamento e principalmente um sentimento, porque os sentimentos, eles estão diretamente ligados aos nossos pensamentos, mas são os sentimentos que dão o tom da vibração, são os sentimentos que realmente vibram. Então eu tô me sentindo bem quando eu penso isso, aconteceu isso na minha vida, qual que foi o anterior, o acontecimento, o pensamento, né, que gerou esse acontecimento na minha vida. Então é legal a gente começar a pensar isso. Eu penso no que eu penso? Quantas vezes, quais são os meus pensamentos predominantes? Que sentimentos estão ligados a esse pensamento? Então, no dia a dia, a gente tem vários pensamentos, né? Mas esses pensamentos, eles estão te causando qual tipo de sentimento? Normalmente, eu tenho mais bem-estar ou eu sempre tô mais preocupada? Tô vivendo a vida mais tensa? Como é o meu dia a dia em relação a isso tudo? Então, esse é um pensamento que a gente pode ter, que é super interessante, que é super relevante, que faz a gente começar a compreender a lei da atração. Quando eu comecei a fazer isso, são vários exercícios que a gente pode fazer no dia a dia. Por exemplo, encontrar a vaga na hora de parar. É que agora, né, com o coronavírus, tá super fácil de encontrar vaga em todo lugar. Mas no dia a dia, quando a nossa vida é super movimentada, o que a gente pode fazer com os nossos pensamentos para encontrar uma vaga? Será que faz diferença o que você está pensando na hora de encontrar uma vaga? Num shopping, por exemplo? Ou outras situações. A gente vai pensando daí que cada pensamento. Eu lembro que uma vez eu tava assim super focada nisso, de tipo, cada coisa que eu penso é um acontecimento. E eu lembro que eu encostei o retrovisor do espelhinho do meu carro num outro carro, num momento que eu fui estacionar, não lembro muito bem. Mas eu lembro que, tipo, eu tava num padrão de vibração mais baixo, ruim. E aí aquilo aconteceu que era uma coisa que eu não queria, mas que eu tava distraída e não percebi. Então, a gente vai percebendo cada acontecimento, por menor que seja, na nossa vida, que ele é um acontecimento derivado de um pensamento e um sentimento anterior. Como se o nosso dia a dia, o presente, hoje, ele não fosse um presente, ele fosse um passado, porque ele já é o que eu pensei antes. Então, a partir do momento que eu pensar agora, eu tô criando o meu futuro. Só que o que aconteceu hoje, que é o meu pensamento, ele já vem derivado de um pensamento anterior. Então, isso o Abraham fala bastante também, que o Oris, né, o acontecimento de hoje, o presente, ele é fruto de um pensamento passado. E aí acontece que o Oris, o presente,
ele não existe de verdade. Ele existe como um pensamento anterior. E daí a gente pode modificar o nosso presente a todo instante. A partir do momento que a gente tem a lucidez do que a gente pensa, que a gente está consciente dos nossos pensamentos. E daí também o Abraham falou que quando ele passou essa ideia das pessoas começarem a analisar o que elas pensavam, que começou a ficar uma loucura, porque as pessoas começaram a ficar loucas de querer analisar tudo o que elas pensavam e querer engolir pensamentos antes da lei da atração começar a agir, né? Então, os pensamentos, eles surgem, e daí você percebe, nossa, foi um pensamento ruim, deixa eu tirar esse pensamento rápido. E o Abraham fala que quando você pensa um pensamento repetido, ou você entra naquela vibração por 17 segundos, a partir de 17 segundos, a lei da atração já tá juntando, ou grudando, ou conectando você em outros padrões semelhantes, e o seu pensamento já não tá mais sozinho, ele já é parte de um outro grupo de pensamentos em 17 segundos, que aí entra naquele momento mais rápido, que é o trem que a gente não consegue parar. Então, quando o Abraham falou isso para as pessoas, olha, vamos começar a analisar nossos pensamentos. Todo mundo pensava alguma coisa, daí, nossa, eu não posso pensar isso por 17 segundos, daí blá, 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 tentava engolir de volta o pensamento, né? E a ideia não é essa. A ideia não é que a gente tente engolir os nossos pensamentos para que aqueles pensamentos ruins não aconteçam. É lógico que a gente quer escolher os nossos pensamentos, e isso que é importante na nossa capacidade, que eu acho que é o nosso novo nível e novo patamar evolutivo, que é as nossas escolhas dos pensamentos, né? É a gente não viver, então, só pensando qualquer coisa que surge na nossa mente, mas a gente poder realmente escolher os nossos pensamentos. Mas de forma natural, de forma que isso não fique pesado, sofrido, porque daí entra de novo num padrão de vibração de sofrimento, de dificuldade, de mal-estar, que você vai lá e vai, então, de forma difícil, de forma sofrida, começar a querer engolir de volta os pensamentos que você pensou. Então, essa não é a ideia. A ideia é que a gente faça criações pela vontade mesmo. Então, como que eu vou... Se eu já tô num padrão, num hábito de pensar pensamentos difíceis, de mal-estar, de dificuldade, de preocupação, de intolerância, de cansaço, de vários sintomas assim de de dificuldade na vida. Então, é uma questão de hábito, de você perceber esses pensamentos e você aos poucos construir o que você deseja. Então, como assim? Se eu tô nessa de padrão baixo, eu quero mudar meu padrão para alto. Como eu vou fazer isso? Construir palavras e pensamentos mais saudáveis no seu dia a dia. E como que a gente constrói? Escolhendo pensamentos novos. E não é muito natural. Eu faço isso de uma maneira assim, eu escrevo coisas nos meus espelhos, eu faço cartaz para eu lembrar, eu escrevo, então eu tenho vários cadernos assim que eu vou escrevendo. Por exemplo, eu coloquei alguns áudios, eu vou fazer vídeos também de eu sou. Então, são áudios e vídeos que a gente olha, a gente escuta para modificar padrão de pensamento. Então, eu sou linda, eu sou inteligente, e falar coisas boas para você, mas numa conexão que vibre dentro do seu coração. Então, eu vou dar algumas ideias, algumas sugestões e vou colocar um outro vídeo aqui de um eu sou, tá? Que vai ser mais um áudio. Eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês verem. Eu sou tudo de bom e eu sou prosperidade, que são ideias pra gente imaginar coisas boas pra gente. E no dia a dia, então, a gente vai construindo, criando frases, escrevendo, fazendo agenda, diários de coisas boas que podem acontecer, de sensações boas na nossa vida, de coisas que nós desejamos. Muitas vezes, nós escolhemos o que nós não desejamos.
Então nós ficamos assim, ó, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais esse acontecimento na minha vida. Eu não quero que aconteça isso para meus filhos. Eu não quero que aconteça aquilo para meus parentes. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. E a gente enche de não quero, mas o não quero, o universo não entende o não quero. O não quero é uma vibração baixa. A gente tem que trocar isso por uma vibração alta. Eu não quero pegar coronavírus. O que eu quero? Eu quero saúde. E aí, sente a vibração como é diferente. Eu quero uma vida saudável, alegre, leve, tranquila, fácil. Eu quero que tudo flua facilmente na minha vida. Então, é esse padrão de pensamento que a gente quer ter. E a gente vai ter que construir, porque na nossa sociedade o padrão de pensamento não é assim. O pensamento é, ai, hoje é segunda-feira, que horrível. Ai, eu não gosto dessa comida, ai, eu não quero isso. E daí você vai construindo padrões de pensamento de baixo nível, tá? Então vamos criar uma alta vibração. Esse vídeo então é pra gente compreender o que a gente pensa, começar a analisar, pra daí a gente mudar para um outro patamar. Porque se a partir do momento que a gente consegue perceber o que a gente pensa, a gente já tá livre pra mudar, né? Mas se a gente nunca nem parou para olhar os nossos pensamentos, a gente não tem como mudar, porque a gente nem sabe como é que eles são, tá? Então, meu convite hoje é esse. Analise, pense o que você pensa, tá? Beijinho.